Bienvenidos a La Semilla Podcast. Juan Medina y Elizabeth Rodríguez te invitan a explorar las verdades bíblicas más profundas, aquellas que no siempre se mencionan en las iglesias. Prepárate para sembrar, crecer y reflexionar con nosotros. Bienvenidos una vez más a La Semilla Podcast. El día de hoy vamos a seguir estudiando el versículo 1 de Efesios 2. Y ahora vamos a hablar sobre la segunda parte del versículo 1 de Efesios 2. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo está, hermana Betty? Bien, Juan, gracias a Dios, estoy bien, muy contenta y lista para compartir la palabra, este texto maravilloso, donde vamos a aprender muchas cosas, ¿no? Y espero que sea de bendición para las personas que nos escuchan, para las personas que están siguiéndonos día tras día a través de nuestros programas. Entonces aquí, ¿qué vamos a estudiar? Entonces la segunda parte de este versículo nos dice que es cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, ¿no? Muy bien, eso es interesante. A veces nosotros pensamos que delitos y pecados son iguales. Son iguales. Puede ser en nuestro contexto. En nuestro contexto. Pero de acordo com a Bíblia, de acordo com o texto grego, são palavras totalmente diferentes, com significados diferentes. E é por isso que a vezes é necessário irmos ao grego, para poder entender melhor a palavra de Deus. E já hemos falado que antes de ser salvos, nós éramos como qualquer outra pessoa que está separada de Deus. Já hemos falado isso e Efésios nos hace recordar. Capítulo 2, versículo 1a, nos hace recordar. E disse aí que estávamos muertos em nossos delitos e pecados. Todas essas duas palavras estão em el plural. Em grego se utiliza aqui caso locativo. Que é isso? Que é uma oração locativa? Orações locativas. As orações locativas especificam o lugar onde ocorre a ação. Expressada por verbo principal. Isso é uma oração locativa. Vai indicar o lugar onde ocorre a ação. Então, aqui temos caso locativo que alude ao reino ou à esfera em que algo ou alguém existe. Se los vou repetir. Delitos e pecados, quando Pablo diz que estávamos muertos em nossos delitos e pecados, aqui alude ao reino ou à esfera em que algo ou alguém existe, porque é uma oração locativa. Não estávamos muertos a causa de haver cometido pecados. Não estávamos muertos a causa de haver cometido pecados. Senão porque estávamos em pecado. Por que cometemos pecados? Porque estamos em pecado. É diferente. Em este contexto, delitos e pecados, em outro contexto pode ser o que a gente ensina, não? Crime, delito é crime, e pecado, erro, uma transgressão. Pero não é uma simples referência a actos pecaminosos. Delitos e pecados não é uma referência a actos pecaminosos, senão, em primeiro lugar, a esfera de existência de la persona que está
separada de Deus. O pecador não se converte em mentiroso quando disse uma mentira, sino que disse uma mentira porque já és mentiroso. Ujú. Porque es su naturaleza. Sim, Ujú. sim. Hasta interessante, não? E Uhum. gracioso isso, pero é uma realidade. Não se converte em um ladrão quando rouba, sino que rouba porque já és Ladrón. um ladrão. Ujú. O mesmo é certo com respeito ao homicídio, ao Ujú. adultério, à codícia, ou seja, qualquer outro pecado, ou Ujú. outros pecados, não? Porque ele comete adultério porque ele já é um adúltero. Ele é um assassino porque ele já é um assassino. Ele é codicioso, ele é codicioso porque ele já é. Ujú. Sua natureza é essa. Solamente que está expressando, está demonstrando. Muito bem. O hecho de cometer actos pecaminosos não nos converte em pecadores. Cometemos actos de pecado porque somos pecadores. Então, pecamos porque somos pecadores. Uhum. Ujú. Vamos ver aqui em Mateus 12, 35. Juan, poderias ler? Mateus 12, versículo 35. Porque muita gente tem uma ideia de que pecado é ter uma tele em casa, é ter um árbol de Navidad em casa e outras coisas semelhantes, pero não é o que Jesus nos disse que é pecado. Ujú. Aquí dice, Mateo 12:35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. E Mateus 15, 18 e 19. Então, se a pessoa é mala, vai sacar o que é malo. Mateus 15, 18 e 19. Ya dice, pero lo que sale de la boca y del corazón sale. Esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Então, Ujú. pecado não é o que entra. Ujú. Alguns não comem carne de chancho porque é pecado. E Jesus está dizendo que não é isso. No es lo que entra, sino lo que sale de O nuestro que corazón. sale Ujú. de la boca, sale por la boca, porque sale, já está aqui dentro. Ujú. De la abundância del coração, Habla la boca. habla la boca. Então, nós temos que entender isso. Às vezes, condenamos, muitos condenam uma pessoa que usa pantalão. Uma mulher que usa pantalão é pecado. ¿Dónde está escrito isso que é pecado? Más bien el que mira que es pecado es el que... É que seu coração é malo. Claro. Ele que é um pecador, ele que está em Claro. pecado, porque está juzgando a la persona que usa o pantalão. Ujú. E a Bíblia diz que nós não podemos ser juez. So- Só há um juez que é Deus. Sim. O único que pode juzgar corretamente é Deus. Si nosotros juzgamos, nos estamos poniendo ese E nós estamos condenando-nos Ujú. a nós outros. mismos, Isso. claro. Assim de simples. E as pessoas não entendem isto, não? Ujú. Não há leído Santiago 3, não? Muito bem. Agora sim, vamos ver o que significa delitos e pecados. Ujú. Que são duas palavras importantíssimas aqui em el texto. A palavra griega para delitos é parapitoma. En la O tiene un guioncito. No sé qué sonido da ese guioncito ahí a la vocal. Entonces, para delito es parapitoma. Ujú. ¿Qué significa? Resbalar, caer, tropezar, desviarse o irse en la dirección errada. Ujú. Eso es delito. Y la palabra griega para pecados es hamartia, com H, ou hamartia. Alguns pronunciam hamartia. É pecados. E que significa hamartia?
aludía originalmente al concepto de errar el blanco. Hay esos juegos, ¿verdad? Claro. Que a las personas les gusta mucho eso. Como sucede en la cacería de arco y flecha. Esse é o significado de pecado. Quando alguém está caçando com arco e flecha, já sabe. Já vai entender isso. Quem conhece esse tipo de deporte, não? De deporte, de juego, ¿no? De juego, pode entender muito bem isto. Depois, chegou a representar qualquer falha ou omissão em alguma meta, norma ou propósito. Isso é o que significa a palavra grega. Em el campo espiritual, porque nós estamos falando no campo físico, não? De los juegos, de los deportes. Em el campo espiritual se refere a ignorar ou incumprir a norma de santidade de Deus. E por isso, o pecado nos mantém destituídos da glória de Deus, como disse Romanos 3:23. Então, em sentido espiritual, se refere a ignorar ou incumprir a norma de santidade de Deus. Isso é o que significa pecados, hamartia, para nós, os creyentes. Vamos ver aqui. Em el Nuevo Testamento, é o término mais comum e general para aludir ao pecado. Se emplea em 173 ocasiões em el Nuevo Testamento. Pablo não usa os dois términos, delitos e pecados, aqui para indicar classes diferentes de transgressão, sino solo para hacer énfasis en el alcance de la pecaminosidad que viene como resultado de la condición humana de muerte espiritual. Veamos que dice Romanos 3:23. Eso es común, es bien conocido. ¿Podrías repetir ahí, Juan, sin leer? A ver, en la Biblia, sabes, ¿no? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Muy bien. Entonces, todos. Todos. En nuestro contexto, ¿no? Hemos aprendido que hay una persona que no tiene pecado, ¿no? Pero no es así. La Biblia dice que todos. Todos han pecado. Aunque se vean muy buenas, todos han pecado. Todos. Y bueno, solo hay uno que es Dios, ¿no? Claro. Muy bien. Entonces, todos pecaram e estão destituídos, separados da presença de Deus. Isso que nós só temos que entender. Aqui em Romanos 3:23, não apresenta duas verdades, senão duas perspectivas da mesma verdade. O pecado equivale à destruição da glória de Deus. Pecado é estar separado da presença de Deus. Pecado é ofender a santidade de Deus. Isso nós temos que entender. Então, pecado equivale à destituição da glória de Deus, e ser destituído da glória de Deus equivale a estar em pecado. Se eu estou separado de Deus, então eu estou em pecado automaticamente. É isso que nós temos que entender. Aí, Pablo falou de esto em Romanos, não? Que é aí este capítulo está falando da doutrina do pecado, de Romanos. Não é muito bom estudar isso. E em seu sentido básico, o mais básico, o pecado consiste em deixar de glorificar a Deus. Ya habíamos visto en los episodios anteriores, ¿no? Que todo lo que Dios ha hecho es para su gloria, ¿no? Entonces nosotros también, quien nos ha salvado es para su gloria. Entonces, en pecado no podemos glorificar a Dios. En pecado nosotros solo tenemos condiciones de deshonrar a Dios. Entonces vamos en contra de, todo. De eso. Vamos en contra de Dios y de su palabra. E é muito peligroso não ter em conta a Deus, não? Porque a vezes nós temos muito pouco a Deus e seu poder. Isso devemos ter muito cuidado.
De todos os epitáfios que puderam haber escrito para Herodes, as palavras de Hechos, capítulo 12, versículo 23, são as mais apropriadas. E isso deve ser um exemplo para nós outros. Hechos 12:23. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Porque Herodes morreu porque não glorificou a Deus. E não glorificar a Deus é pecado. O hecho de que todos os homens separados de Deus são pecadores não significa que toda pessoa seja corrupta e perversa por igual. Como já hemos hablado, cada um ha tenido uma vida diferente de outra. Claro. Alguns han sido mais rebeldes, outros menos rebeldes. Um exemplo, 20 cadáveres em um campo de batalhas. Todos estão mortos por igual. Pero su estado de descomposição não são iguales. E isso nós temos que entender. Não todas as pessoas são iguais em seu caráter, não? Em sua conduta. Isso temos que entender. A morte se manifesta em muitas formas e grados diferentes, pero a morte em si não tem grados. Muerte é muerte para todos. Se um está separado de Deus porque mentiu, aquele que enganou também está separado de Deus. É igual, não? É igual. Deus não faz exceção de pessoas. Nós outros que hacemos diferenças em el pecado. Claro, nosotros vemos pecados grandes, pequeños, pero para Dios es igual. Por exemplo, há um homem que violenta, é um violentador, não? O assassino. Nós outros, ai, que horrível. Pero que mente. Claro, no. É o mesmo pecado para Deus. Critica. É igual. Agora, as consequências são diferentes, não é assim? Claro. É muito diferente. Mas pecado é igual para Deus. Não é pecadito e nem grande. Todos são iguais. Isso devemos ter muito cuidado. Não todos os homens são malvados como pudera ser, pero ninguno chega à altura da norma da perfeição de Deus. Por isso que é pecado. Por mais que a pessoa não mente, não ha sido um assassino, um ladrão, pero com sua justiça própria, ele não pode chegar à perfeição de Deus. Isso que nós temos que entender. Tanto o que hace muito e o que hace pouco estão separados, não importa. Não importa. Como condição de ser e uma esfera da existência, o pecado tem que ver mais com o que não se hace que com o que se hace. Porque Santiago nos disse que pecado não é só hacerlo malo, sino no hacerlo bueno también. No hacerlo bueno, que sabemos. Es bueno, esto es bueno, voy a hacerlo. Es pecado. La norma de Dios para los hombres es que sean perfectos como Él es perfecto. ¿No? Que tenga un propósito, ¿no? Por supuesto que esa perfección es gradativa, ¿no? Es gradativa. No es de la noche a la mañana. Jesús no nos dio una nueva norma, sino que reemplazó una antigua. Aí em Levítico 11:44, e repite no Novo Testamento, em 1 de Pedro 1:16. Jesus falando para os levitas, não? Disse que eles deveriam ser santos como ele é santo. Então, o tema do livro de Levítico é a santidade. A santidade. Muito bem, então, o que era para os levitas, lo é para nós hoje. Ser santo, ser separado, para poder ter comunhão com Deus. É a causa dessa norma perfeita de santidade que os homens separados de Deus não podem ser mais que pecadores.
Devido a que el ser humano está separado de Dios, no puede hacer más que incumplir la norma de Dios y ser destituido de su gloria, porque somos pecadores. En nuestro pecado, en nuestra condición en que nos encontrábamos y los que se encuentran, no pueden agradar a Dios, no pueden acercarse a Dios. Eso tenemos que entender. Claro, porque la norma dice que tenemos que ser santos, ¿no? Y no llegamos a esa norma, nosotros, a ese estándar. Ajá. Solamente con Cristo, por eso es que Él es el único que nos puede salvar. Yo no sé si tú has escuchado, hay personas que dicen, yo nunca he hecho nada malo, yo no hago lo malo. No le hago mal a nadie, dicen. Pero la Biblia dice que estás destituido de la gloria de Dios, está separado, está en pecado. Claro, también está en pecado. Quizás sea una realidad, no esté haciendo nada malo, ¿no? A su prójimo, pero él está separado de la presencia de Dios, está en pecado. Y él está confiando en su propia justicia. Claro. Y no puede ser así. Entonces nosotros tenemos que repensar, tenemos que entender que nuestra justicia, antes o separado de Jesús, es como trapo de inmundicia. Es como trapo de inmundicia. Muy bien. Hasta aquí llegamos. Con este episodio hemos visto cuál es la diferencia, ¿no?, de los delitos y pecados, ¿no? Y que hemos sido salvos y que Dios requiere eso, ¿no?, de que lleguemos a la santidad. Pero nadie puede llegar, nadie es perfecto para llegar hasta ahí. Les animamos a que se suscriban, a que comenten cualquier duda que tengan también, ya sea del episodio, ya sea de otro tema, también estaríamos gustosos de responderle, ¿no? Y bueno, vamos a proseguir con el estudio de Efesios. Ya estamos en el 2º capítulo y vamos a proseguir. Esperamos que sea su semana bendecida y nos vemos la siguiente semana, Dios mediante.